Boa tarde novamente, né? Agradecer a presença de vocês, né? Inicialmente, que se fizeram presentes aqui, mostrando interesse, né? Agradecer mais uma vez ao Leico, né? Sempre é importante agradecer o espaço. Agradecer o Marquinhos aí também, a participação e a cobertura aqui do encontro. E agradecer de forma especial aos colegas da Academia de Letras e Artes Tabuleiro do Norte, né, que é o centro, né, desse evento, né. A Academia deve funcionar assim, eu entendo, né, como um centro difusor de conhecimento, cultura local e universal, né. Assim, não só nos retermos, né, a assuntos locais que são muito importantes, mas de preferência, que esses temas de abordagem local sejam iluminados por grandes modelos de poetas, de literatos, e fecunde, né? Que isso fecunde as mentes dos nossos membros e poetas da Academia de Letras e Artes de Tabuleiro do Norte, né? Então, esse é o nosso terceiro encontro a respeito dos Lusíadas, né? No primeiro encontro foi uma introdução, de uma forma geral, a leitura de poesia e uma questão mais histórica com relação à biografia de Camões e a questão histórica mesmo da própria obra, Os Lusíadas, né? E a sua importância de uma forma geral. E é sempre importante a gente dar sempre uma revisadazinha, uma reabordada no que já foi visto anteriormente, para a gente não perder o fio, né? Ainda mais uma obra dessa tão extensa, né? Que eu não sei como esse projeto vai se conduzir, né? As minhas coisas eu sei como é que começa, não sei como termina. Assim como na minha área, na medicina, a gente costuma dizer que com a cirurgia a gente só sabe como é que começa, a gente não sabe como é que termina. Assim são esses meus projetos aqui, que a gente se interessa em produzir e apresentar, mas tudo depende do retorno, né? Se houver a demanda para a gente continuar, se Deus quiser, a gente vai continuando aqui. Com uma obra muito extensa e muito rica, sempre é importante essas religações, né? Com o que foi visto anteriormente, né? Só uma revisão, isso aqui foi visto no primeiro encontro, né? Por que é que a gente deve ler e ter atenção a essas grandes obras, né? Basicamente, de uma forma mais imediata, para aumentar o nosso domínio da nossa linguagem, né? Que é o modo ordinário de funcionamento da nossa inteligência, né? A nossa inteligência não funciona através de, por exemplo, de equações matemáticas ou de notas musicais, né? Quando a gente pergunta uma coisa a outra pessoa vai se expressar através de palavras, de linguagem, de ideias, né? E mesmo artes pictóricas, que a gente chama, né? Artes plásticas, escultura, ou pintura, ou teatro, dança, que seja, né? Aquilo se traduz inicialmente em palavras na cabeça do mentor e do autor daquela obra, né? E em seguida ele vai dar vida àquilo ali. E com esse domínio da linguagem aumentado, né? Através desses grandes autores e grandes luminares das suas línguas natais, né? No caso, nosso Camões aqui, nosso português, isso nos dá essa expansão de consciência, né? E quanto mais a gente tem esse domínio de linguagem e um enriquecimento de vocabulário, de figuras de linguagem, de aplicação dessas várias nuances da nossa língua, a gente desbloqueia determinadas simplificações, né? Clichês, a gente é vítima, assim, e atualmente mais ainda, né? Que a internet é uma terra de ninguém, vamos dizer assim, né? Então, esses clichês, essas frasinhas prontas, né? Tendem a nos prender e estreitar a nossa visão de mundo, né? E quanto mais a gente possa expandir a nossa linguagem, a gente se defende, se vacina contra essas simplificações, né? Então, os Lusíadas de Camões, como um autor princeps, né, principal, primeiro, mas não só do ponto de vista cronológico, mas sim como
aquele que foi o pai mesmo da língua portuguesa. Em que sentido? O pai, a gente sabe, até nos ditados populares, que pai não é só, né? Pai é o que cria e não é só o que faz, né? Assim? Então, assim, o pai da língua portuguesa, Camões, ele é pai. Por quê? Porque o português não existia? Não, né? Já existia de forma rudimentar, de forma pobre, de forma limitada e restrita a determinados usos, como a gente tem visto nos últimos encontros. Mas Camões fecundou aquele dialeto com todo o seu conhecimento que ele tinha do latim, enriqueceu essa língua, nutriu e deu sustento a essa língua, que é isso que um pai faz, né? O pai dá a vida e mantém, faz de tudo para manter, até que essa nova vida tenha capacidade de seguir por si só, como aconteceu com o nosso português, né? Seguiu com suas próprias pernas, sofrendo as influências do árabe, do inglês, no nosso caso atual, do francês e de diversas outras, do espanhol, muito, né? Inclusive nos Lusíadas tem muita função, muita influência do castelhano, que é o berço do espanhol, e assim vai, né? E uma dessas simplificações que eu queria chamar a atenção para nós que mantemos a nossa atenção é essa questão do que é tradicional e do que é original, né? Que as nossas últimas gerações têm uma tendência a querer muita questão de originalidade, né? Originalidade pela originalidade, né? Então, assim, eu vou fazer uma obra do jeito que der na minha cabeça aqui, não interessa se vão achar bom, se vão achar ruim, porque isso é subjetivo, isso é relativo, não tem critério de julgamento, e isso gera uma miríade aí de obras de arte que a gente tem visto aí que de arte só tem o nome que querem empurrar à força, né? Porque, assim, eu tenho uma visão, e essa visão não é minha, no caso, eu recebi já de onde eu tenho buscado esses meus conhecimentos, que todo progresso se faz dentro de uma tradição. Não existe um progresso do nada, né? Então, assim, o Camões, nesse caso dos Lusíadas, ele fez isso, né? Como a gente viu no último encontro. Ele se manteve na estrutura clássica das grandes obras, das epopeias, que começaram lá em Homero, 2.200, 2.500 anos antes de Camões, e ele manteve essa estrutura para quê? Para dizer, quem vai ler? Eu estou fundado, alicerçado no que há de mais duradouro, permanente, sólido, com substância real. Eu estou fundado nisso aqui. E a partir disso eu vou dar a minha contribuição, né? Aí ele dá a contribuição dele, mas sempre ancorado nesses gigantes, né? Homero, Virgílio, Dante, Alighieri e outros tantos, Petrarca e tantos outros autores que ele foi aurir, né, os seus conhecimentos. Então, uma obra dessa, como os outros clássicos, tem essa capacidade, né, de alimentar o nosso imaginário. Porque, assim, como já se sabe também de muitos séculos, que o conhecimento humano começa nos sentidos. Aristóteles, 2.400 anos atrás já dizia, 2.400 anos atrás já dizia, nada chega à nossa inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos. Então, tudo que eu tenho na minha mente, na minha alma, na minha consciência, de algum modo passou pelos meus sentidos. Ou eu vi, ou eu ouvi, ou eu senti, peguei, né? E com isso, com esse material bruto, a nossa inteligência vai trabalhar e vai abstrair os conceitos, vai separar mentalmente coisas que estão unidas, vai unir coisas que estão separadas e dessa forma, com essa riqueza e capacidade que nós, seres humanos, temos de gerar novas e excelentes obras, né? Então, se a nossa inteligência vai buscar na nossa memória, na nossa imaginação, esses dados brutos dos nossos sentidos, então a gente deve cuidar de como a gente vai alimentar essa nossa memória, esse nosso imaginário, né? Se eu sou habituado a assistir programa de
jornalista de violência, que é só o que tem, né? Barra pesada não existe mais, não sei mais o que é que tem hoje. Eu sei que tem os grupos aí, amigos de plantão do WhatsApp, né? Que quando tem uma queda de moto, quando tem um homicídio, quando tem isso, aquilo outro, todo mundo já tá sabendo. A turma gosta muito de acompanhar isso aí. Se eu assisto filmes, novelas, seriados, que seja, que só tratem de temas baixos e depreciativos, como violência, injustiças, adultérios, desvalorização da família, da nossa história, da nossa pátria. Quer dizer, aquilo ali vai entrar e vai ficar. E tudo que a gente for raciocinar vai buscar sentido nessas coisas com as quais a gente alimentou. Então, sempre que eu for tomar uma decisão relativa, por exemplo, à minha família, o que é que vai vir à tona? São esses casos que aparecem aí aos montes desses mesmos lugares que a gente fala aqui. Noticiários, novelas, seriados e etc. Né? Então, isso é uma coisa que nos favorece a pensar. A gente deve cuidar do que é que a gente vê, do que é que a gente assiste, do que é que a gente ouve, né? As músicas que estão tocando aí, né? Influenciam grandemente a quem está escutando. Muitos tendem a não dar tanta importância para isso. Não! A gente vê crianças ouvindo aí esses funks aí altamente obscenos e tudo mais, e as pessoas pensam, não, são só crianças, quem vê maldade nas coisas é a gente. Negativo. Aquilo ali vai ficar impresso no imaginário daquelas crianças, essas danças, essas letras, e um belo dia elas vão dar significado àquilo que está na memória delas. Então, assim, cuidemos do nosso imaginário e dos que são nossa responsabilidade. Nossos filhos, nossos netos, irmãos, alunos, conhecidos e assim sucessivamente, né? E com a obra dessa também nós podemos dar saltos de interpretação e de absorção, né? A gente vai ter toda essa riqueza literária, né? Que é o princípio, que é o que chama a nossa atenção, como a gente viu aqui nos últimos encontros, né? A sonoridade, as rimas, a construção dos versos e tudo. Isso tudo é muito bonito, mas a gente tem que tentar, tudo que a gente lê tem que tentar dar um salto a mais. E tentar observar o plano, vamos dizer assim, alegórico das coisas, né? Quando Camões está falando das navegações, que os portugueses singraram os mares, saíram lá de Portugal, uma terra pequenina, e atravessaram todo o mundo e formaram um grande império. Isso realmente aconteceu de fato, mas nós podemos transpor isso para nossas vidas, né? E nós, na nossa singularidade, podemos vencer através dos nossos barquinhos, das nossas caravelas pequenas, com a ajuda daqueles nossos colegas ali, marinheiros, poucos, e tentar atravessar o mar aí tão revolto e indomável e cheio de surpresas e forças incontroláveis, e podemos chegar a um objetivo muito maior que talvez antes não tenhamos nem imaginado, né? Então, como eu falei da outra vez, né? Sempre é importante lembrar. Houve casos de violência, houve casos de exploração material daqueles lugares em que os portugueses chegaram. Houve erros. O próprio Camões vai criticar muito nos Lusíadas vários problemas que houve nessa colonização, vamos dizer assim, de Portugal, de todos os lugares em que eles se instalaram. Vai criticar a escravidão, vai criticar a violência contra inocentes, vai criticar abusos de toda natureza que foram cometidos. Por quê? Porque essas empresas das grandes navegações, empresas no sentido de empreendimento, né, de empreendimento, de construção de uma nova atividade, foi feita por seres humanos, todos mordidos pelo pecado original, né? Inclinados a boas ações, mas inclinados também muito às más ações. Então, através da leitura de uma grande obra dessa, a gente pode ver esses casos, nos inspirarmos neles, né? E fortalecermos em nós as virtudes, por exemplo, da justiça. Quando você vê um caso lá de um rei que tratou de uma forma muito justa e coerente um determinado caso. Então você tenta introjetar isso na sua vida. E quando você vê um caso negativo, você tenta desenvolver a sua prudência de perceber isso na sua vida também. Quando acontecer esses casos, eu vou me afastar deles, eu vou buscar
outra alternativa, né? E a gratidão aos portugueses, porque nós, como eu sempre gosto de falar, nós somos portugueses, né? Em última instância. Então, eu tenho extrema gratidão por eles nos terem trazidos, né? Terem trazido a mim individualmente a língua, que é a minha base e toda a minha relação com todos os meus iguais, né? A partir da língua que a gente consegue transmitir e comunicar nossa interioridade ao outro, né? E receber também. E outras tantas coisas boas, como a fé, como o modo de construção social, né? E Portugal foi de um jeito. Chegava, quando ia colonizar um lugar, erigia logo uma igreja, erigia um posto de administração pública, uma Câmara de Vereadores, de articulações políticas e administrativas, e dali é que surgiam as cidades. Bom, a colonização americana foi de outra forma. O povo chegava primeiro, antes do governo. E eles se desenvolveram de uma forma e nós nos desenvolvemos de outra. Eu sou grato pela forma que nós nos desenvolvemos, porque é ela que nos permitiu nós estarmos aqui. E podemos, com o tempo, ir aperfeiçoando esses possíveis defeitos que possam existir, né? Então vamos ao que interessa, né? Nós vimos no último encontro basicamente a introdução, né? O comecinho mesmo do poema, né? Que tratava da proposição, né? Que eram as 3 primeiras estrofes, em que Camões disse a que vinha, né? Disse o que é que ele ia falar, sobre o que é que se trata aquele poema, né? Sobre as armas e os barões assinalados, né? Sobre os reis que andaram dilatando a fé e o império, e sobre os grandes varões que andavam da lei da morte, se libertando através dos grandes feitos e escrevendo seus nomes na eternidade, né? E em seguida tem mais 2 estrofes, que é a invocação das musas, né? Que Camões pede a inspiração das musas que habitariam o rio Tejo, né? Que é o rio de Lisboa, que passa ali em Lisboa, e da onde partiam as caravelas para as grandes navegações, desciam o rio Tejo, entravam no Oceano Atlântico, dobravam à esquerda, e ali não tinha limite, né? E, em seguida, algumas boas estrofes, 13 mais ou menos, da 6ª à 17ª, né? 11 e 12. Que é a dedicação, né? Que o Camões dedicava todo esse poema ao rei Dom Sebastião, que era o rei que então reinava no momento da publicação dessa obra, que foi no ano de 1572, em Lisboa, né? Então fizemos algumas reflexões sobre o reinado de Dom Sebastião e pronto. Terminou essa dedicatória, aí Camões já corta, né? E começa essa instância aqui, número 18, que é o que a gente comentou, que é a construção do poema em medias res, que é no meio das coisas. Que a história já está andando, ele vai falar algumas coisas, depois vai voltar para explicar o que é que ficou em aberto ali, já naquele efeito de suspense, de curiosidade, que é tão forte no poema dos Lusíadas, né? Então essa estrofe 18 a gente chegou a ler como uma introdução para esse nosso encontro de hoje, né? Quando ele dizia assim, né? Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, de branca escuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas que do gado de Próteos são cortadas. Certo, aí vocês podem me lembrar, porque aqui é uma coisa e ali é outra, então eu tenho que passar aqui e lá. Aí vocês dão um toquezinho aí, passa aí. Então, depois da dedicação, ele começa a história. Aqui começou a história. Os portugueses já navegavam no largo oceano, né? No oceano, apartando as inquietas ondas, né? Aí a gente começa a ver a beleza da coisa, né? Como eu disse da outra vez, né? Se fosse uma crônica, né? Ele dizia assim, os portugueses estavam nos seus 3 navios, São Gabriel, São Rafael e Abérreo, que eram os 3 navios, e eles iam andando e
em tal dia saíram de um canto e chegaram no outro. Mas isso aí não tem graça. Tem graça se a gente vê assim, né? Os ventos brandamente respiravam, né? Quer dizer, os ventos sopravam e relaxavam, né? Das naus as velas côncavas inchando, né? Essas inversões são muito típicas da linguagem poética, tanto para dar sonoridade, como para dar, muitas vezes, a gente vai ver alguns estrofes, efeitos de o som que está sendo produzido ali com essas inversões mostra a confusão que está havendo naquele momento, de repente, numa briga, numa batalha, certo? Se a gente disser, a frase correta seria assim, né? Os ventos respiravam brandamente, inchando as velas côncavas das naus, né? Só que isso aí fica, né? É mais inteligível, a gente entende melhor, mas não fica bonito, né? E de branca escuma os mares se mostravam cobertos, né? Onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, né? Então, quem já teve essa experiência de andar num navio, em barquinhos pequenos, mais fica também, né? Aquele rastro, né? Aonde as proas cortam a água, atrás fica aquele rastro. E no mar se forma essa espuma, né? No português arcaico ainda se escrevia assim. E alguma dessas raízes arcaicas ainda persiste, né? Hoje ainda se usa a espumadeira, né? Então manteve esse radical de retirar a espuma da comida, né? Com a espumadeira, né? Então, assim, algumas raízes arcaicas perdidas em umas palavras ainda permanecem vivas em algumas outras da nossa atualidade, né? As marítimas águas consagradas, que do gado de Próteu são cortadas, né? Próteu, na verdade, é Proteu, é uma deidade aí, uma divindade grega, né? Que ele era o pastor dos seres marítimos, né? Existem os deuses mais elevados, como a gente vai ver aqui, os deuses mais inferiores, né? Em tudo havia uma hierarquia nessa mitologia grega e romana, né? Que a gente vai ver. Então os portugueses estavam navegando, né? Aqui já muda novamente a cena. A gente vai ver que o poema geralmente ele é muito dinâmico. Não é aquela coisa chata, monótona, que fica se repetindo e ele não anda, não. É uma coisa muito dinâmica. A gente viu ali, olha. Em algumas estrofes ele propôs isso que quer falar, pediu a ajuda da gente, dedicou ao rei, mostrou os navegadores e agora já passa para outro lugar. Enquanto os portugueses iam navegando, quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Pisando o cristalino céu fermoso, vem pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do Tonante, pelo neto gentil do velho Atlante. Deixam os 7 céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado, alto poder que só com pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Ali se acham juntos no momento os que habitam Arturo congelado, e os que o austro tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se expande. Então, o que é que ele está dizendo aqui, né? Enquanto os portugueses iam já no meio do caminho, depois a gente vai ver, já tinha tido confusão demais, já muita dificuldade. Eles estavam no meio lá, num momento em que estava muito difícil, estava quase tudo por se perder, né? Ou por eles morrerem, ou por desistirem e voltarem. Então, estavam num momento crítico da viagem. Quando os deuses no Olimpo luminoso se ajuntam em concílio glorioso. Quer dizer, concílio é uma reunião, né? O conselho, até hoje a gente tem essa palavra, né? Conselho Municipal de Meio Ambiente, tá? Concílio é uma reunião de pessoas para um devido fim, né? Deliberativo, né? Geralmente é um fim que você vai planejar alguma ação e como executá-la, né? Então, eles se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Por quê? Porque os portugueses estavam indo para o Oriente, estavam indo em busca da Índia e iam chegar até o Japão, né? Que era o fim do mundo do lado de lá, né? O fim do mundo do lado de lá era o Japão. Pisando o cristalino do céu fermoso, vem pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do Tonante pelo neto gentil do velho Atlante. Quer dizer, esse concílio foi convocado por quem? Pelo Tonante. Tonante é um
é um dos apelidos de Júpiter. Júpiter é o deus mais elevado da mitologia romana, no caso. Então, o que é que acontece? Camões vai utilizar, como nas outras epopeias, essa parte dessa mitologia, desses deuses da mitologia romana, no caso, porque essas divindades são personificações de determinadas emoções ou atividades humanas que são personificadas em um deus. Então, por exemplo, uma atividade muito comum aqui no nosso poema é a guerra. Então ele não vai ficar falando da guerra, ou da sociologia da guerra, ou dos, do impacto social negativo de uma guerra, e de, sei lá, do desenvolvimento tecnológico provocado por uma guerra. Não. Isso aí não tem graça, né? Isso aí deixa para a turma que vai fazer um tratado científico. Ele vai falar de Marte. Marte é o nome do deus da guerra, né? Então, o Marte em si, como uma pessoa, ele traz todas as características. Ele é forte, ele tem suas armas, ele tem a ira acendida, muito forte. E tem outra deusa da guerra, tem a Atena, ou Minerva, né, na mitologia romana, que é uma deusa da guerra, mas é mulher. É mais precavida, é mais consciente das suas ações, evita esses arroubos impetuosos de violência gratuitas. Então, a mitologia, muito longe de ser história de criança ou coisas falsas e bobinhas que a gente deve dar menos importância, isso aqui foi uma construção de uma sociedade altamente privilegiada do ponto de vista intelectual, desenvolveu-se ricamente em filosofia e arte poética, arte retórica, ou seja, de comunicação. Primeira centelha de democracia na nossa história foi na Grécia, né? 2000 e sei lá quantos séculos atrás. Então, assim, de forma nenhuma a gente pode sofrer desse provincianismo que o professor Olavo de Carvalho dizia assim, que é um provincianismo cronocêntrico, ou seja, a gente achar que o nosso momento é o auge de tudo, né? Nós somos os mais inteligentes, e tudo que está para trás é besteira, e, né? Assim, esse é o caminho para a gente fazer tudo errado, né? Achar isso aí. Nós temos que buscar essas riquezas e tentar entendê-las, né? Quer dizer, quando aqueles homens criavam essas histórias e interligavam umas às outras, eles estavam desenvolvendo ferramentas de interação social, de redução de violência e conflitos, porque, por exemplo, quando você vai resolver um conflito, é prudente a gente não citar nomes, nem dar exemplo de pessoas vivas do nosso, né? Então, assim, se você vai falar de uma pessoa que é muito, sei lá, violenta e tudo mais, aí você vai dizer o nome do fulano e tal, você está atraindo uma confusão grande para você. Então, você usa uma personagem fictícia que vai permitir você falar com toda liberdade daquele assunto, sem incorrer em nenhuma, vamos dizer, sem ferir nenhuma suscetibilidade de ninguém, sem ser agressivo, mal educado, coisas que a cortesia e a gentileza nos levam a cultivar, né? É importante que a gente tente sempre o mais cortês e gentil com os próximos para evitar esses conflitos, né? Então, assim, nos julgamentos, nas grandes discussões que haviam, eles usavam Jesus exemplo desses deuses aqui, né? E são histórias maravilhosas, né? Quanto mais a gente estuda isso aqui, mais nos enriquece até para educar também os nossos filhos, né? Você pode usar dessas ferramentas. Como é que eu vou chegar para o meu filho e explicar, por exemplo, que é a virtude da justiça, a virtude da prudência? Meu filho, você tem que ser honesto. O que é honestidade, meu pai? Aí eu vou dizer, meu filho, é a virtude pela qual nós tendemos a... Certo? O menino vai entender, perdeu. Então você conta uma história, né? Você conta uma história e aquela história fica para sempre. Nós nos lembramos das histórias que nós ouvimos quando éramos crianças, para sempre, né? Aquele marca, e sempre aquele valor a ser buscado ou a ser rejeitado vai estar ali acessível à nossa memória. Então,
O tonante é Júpiter, que é o mesmo Zeus da mitologia grega, né? O que aconteceu? A Grécia se desenvolveu intelectualmente e teve vários estágios, né, de desenvolvimento cultural. Quando a religião grega era praticada, né, tinha seus templos a esses deuses, templos e rituais e sacrifícios, e tudo isso havia na Grécia é uma coisa. A mitologia é outra coisa, que se usa desses mesmos personagens, né? E quando Roma cresceu militarmente, foi conquistando seus territórios, em algum momento Roma conquistou também a Grécia. Chegou lá na Grécia e dominou militarmente, porque a Grécia já estava em decadência do ponto de vista militar e administrativo. E com essa chegada, Roma viu a riqueza dessa sociedade grega e, no lugar de oprimir e destruir, pelo contrário, absorveu e introjetou na sua própria cultura esses grandes valores, fossem eles filosóficos ou retóricos, oratórios, administrativos e também educacionais, como essa questão mitológica, né? Então, os deuses gregos, todos eles têm seus correspondentes em Roma, com um nome modificado, né? Então, Zeus é o deus principal, que tem toda uma história, que em algum momento a gente vai ter a oportunidade de comentar. Em Roma, ele foi transmutado o nome para Júpiter. E depois, agora, há pouco tempo, sei lá, no século XIX, os linguistas estudaram e observaram que todas essas línguas têm uma raiz comum, que se chama o tronco linguístico chamado indo-europeu. E eles, por algumas palavras, eles conseguem rastrear essas origens comuns. Como Júpiter, por exemplo, eles observaram que começou com a palavra Zeus Pater, que é pai, né? Pater em latim se diz Pater, né? Então, o pai Zeus, ou seja, o deus principal, Zeus Pater, foi se corrompendo até chegar a palavra Júpiter. Zeus Pater Júpiter, certo? Então, com esses estudos linguísticos, eles encontram diversas raízes comuns entre essas línguas, apesar de ser muito diferente, o latim e do grego são muito diferentes, mas eles comungam de alguns troncos linguísticos semelhantes. E tonante por quê? Porque Zeus, quando em determinado momento o governo de toda a criação e do universo foi dividido, para Zeus tocou a parte do governo dos céus, né? Então ele é quem é o Deus que domina e administra os fenômenos celestes. Os raios, relâmpagos, chuvas e os trovões. Por isso que ele é conhecido como tonante, né? Então, assim, se no poema Camões fosse ficar dizendo Zeus, como é que é? Júpiter, 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 cansa, né? Então, a todo tempo ele vai. Ora ele diz Júpiter, ora ele diz Jove, que é outro nome, ora ele diz tonante, ora ele diz aquele que vibra os raios de Vulcano, que Vulcano é o rei que produz os raios, o deus que produz os raios. Então, assim, ele vai se utilizando dessas modificações para embelezar e tornar o poema atraente, né? E esse concílio foi convocado da parte do tonante, ou seja, de Júpiter, pelo neto gentil do velho Atlante, né? Atlante, ou Atlas, era um dos titãs, quer dizer, era um dos tios de Zeus, um dos mais velhos, que representavam as forças da natureza, né? Que são os titãs. E houve uma guerra, em determinado momento aí da mitologia, em que os titãs quiseram dominar o reino do Olimpo, que era dominado por Zeus, né? E houve essa guerra, e os deuses do Olimpo venceram, por quê? Porque eles já têm as ferramentas intelectuais mais desenvolvidas e as habilidades, vamos dizer assim, mais semelhantes às nossas, humanas, né? E eles vencem essas forças da natureza. E esses titãs foram sepultados nas profundezas da Terra. E formavam, muitos deles, por exemplo, os vulcões. Então, por exemplo, o vulcão Etna, lá na Sicília, na Itália, quando ele começava a entrar em erupção, eles diziam que aqueles titãs que estavam soterrados lá embaixo estavam tentando se rebelar para voltar novamente à superfície, provocando aqueles abalos, terremotos e erupções, etc.
E era assim que eles explicavam os fenômenos naturais, né? E o Atlas, que era um desses titãs, foi sepultado num monte lá na África, embaixo de um monte lá na África, que é conhecido como Monte Abila, se não me engano, lá no Marrocos. Por isso que o nosso oceano é chamado de Atlântico. Por quê? Porque é o oceano que banha a região onde o Atlas está sepultado, que é a costa africana, né? Então, o nosso Oceano Atlântico tem esse nome por causa disso. E o neto gentil do Velho Atlântico chama-se Mercúrio. Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Então, assim, nós não temos, né? Nós seres humanos não temos a função de mensageiro, e a mensagem é uma coisa que deve ser o mais rápida possível, o mais discreta possível, tem determinadas características de um mensageiro. E o Mercúrio era esse deus que personificava essas características. Em grego, ele era o Hermes, né? O nome dele era Hermes, e quando foi para Roma, ele foi nomeado de Mercúrio. E ele é aquele deus que a gente tem essa imagem. A gente pode não saber de onde é, mas a gente tem a imagem. Aquele personagem magrinho que tem um chapéu com as asinhas na cabeça e umas asinhas nos pés, né? Que tem até uma marca de pneu que tem essa, para quem conhece, a Goodyear, né? Que tem aquelas asinhas, né? Que estão originadas. Você vê como isso se repercute e se perpetua, e a gente não sabe mais nem de onde é que vem isso. E tudo isso está incutido na nossa memória, né? Sem que a gente saiba de onde vem, né? Então o Tonante, que é Júpiter, convocou todos os deuses para decidir sobre as coisas do Oriente e mandou uma mensagem pelo Mercúrio. Vai chamar todo mundo. O Mercúrio saiu chamando todo mundo e todos eles deixam dos 7 céus o regimento, que do poder mais alto lhe foi dado, alto poder que só com o pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Quer dizer, esses deuses estão dispersos nos 7 céus, que eles chamam, né? Chamavam, essa é. Cada um no seu lugar, governando as suas determinadas atribuições, né? Atena estava regendo as guerras e a sabedoria. O Marte estava regendo as guerras. Deixa eu ver quem mais. Netuno estava regendo os mares. Plutão estava regendo os infernos, os mundos inferiores, e assim sucessivamente. Então, Júpiter mandou o Mercúrio chamar todo mundo, e todo mundo veio lá para o Olimpo, que é o lugar onde os deuses gregos se reuniam, né? Os 7 céus, né? Cada um deixa o regimento dos seus céus e vão lá pro Olimpo, né? Rapaz, ninguém. Não, tá não. É aqui mesmo, ó. Segunda estrofe ali, ó. Deixa dos 7 céus o regimento. Ali se acharam juntos no momento os que habitam o Arcturo congelado e os que o Austro tem, e as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Ele está dizendo aqui os 4 cantos do universo, certo? O Arcturo é o ponto norte, que vem da constelação da Ursa Maior, que é Arctos, em grego é urso. Então, Arcturus quer dizer a cauda do urso, na verdade. Então, tem uma constelação lá que a gente não conhece aqui, porque primeiro que ninguém conhece mais nada de astronomia, né? E segundo que ela não dá para ser vista daqui do hemisfério sul, onde a gente está. Se a gente imaginar a Terra como uma esfera, né? Quem está no norte só vê essa parte do céu. Quem está no sul, nós estamos no sul, nós vemos essa parte inferior do céu, né? Então tem constelações que nós vemos aqui e eles não veem lá no norte. Quem está, por exemplo, em Portugal, na Inglaterra, não vê. Uma delas, por exemplo, é a Cruzeiro do Sul, essa nossa que a gente conhece. A gente vê a cruzinha, né? Nós conseguimos vê-la aqui, mas eles não conseguem vê-la lá no norte. E isso é uma coisa que vai ser bastante explorada no poema, essa questão de astronomia, né? Porque Camões tinha essa formação clássica que se estudava astronomia. E, ora, era o guia básico, né, das navegações, né? E de todas as grandes viagens, né? Porque as estrelas são entidades que são fixas, né? Então, você sabendo as relações entre elas, você sabe as direções. Então, os que habitam o norte, quer dizer, o Arcturo congelado, por quê? Porque é frio, né? O Polo Norte é frio, né? Então, tudo que é relativo ao norte e ao sul vai ter essa relação com o frio. O Austro é o sul, né? A gente tem esse nome, Austrália, né? A Austrália vem disso aqui.
é um país que fica ao sul, no hemisfério sul, que é o hemisfério austral. Esse termo austral quer dizer sul, né? E as partes que a aurora nasce, onde a aurora nasce. A aurora é uma entidade, um deus também, uma deusa, né? Que o Homero dizia, a aurora dos dedos róseos. Por quê? Porque ela abria as portas do céu para que o sol começasse a sua viagem. Quer dizer, é muito bonito isso, né? É muito bonito. Então, assim, a gente vê isso. Quem acorda de madrugada, vê que o céu primeiro fica rosa, e depois ele vai clareando, e depois é que aparece o sol, né? O sol não aparece primeiro. Então, eles diziam que essa era a deusa, a aurora, dos dedos rosas, quer dizer, porque a coloração do céu fica rosa, e depois é que o sol começa a sua viagem. Então, quer dizer, isso aqui é o Oriente, né? O Oriente é onde o sol nasce. Oriens, essa palavra também vem do latim, que quer dizer nascer, né? E o claro sol se esconde. Onde é que o sol se esconde? No Ocidente, né? Ele nasce lá no Oriente e morre lá no Ocidente, né? Que Ocidente também, essa palavra do latim também quer dizer, na verdade, morrer, né? Occidens, quer dizer morrer, é onde o sol morre, né? Então, o contexto é esse. Júpiter estava vendo a confusão lá embaixo, vendo a hora dos deuses, os portugueses não conseguirem a sua viagem, e ele convoca esse conselho de todos os deuses, de todos os 7 céus, através de seu mensageiro Mercúrio, e esse pessoal, esses deuses de todos os 7 céus, de todos os pontos do universo, vêm para o Olimpo e se reunirem para decidir o que é que vai acontecer. Só a qualquer momento você interrompe e pergunta alguma coisa, tá certo? Então vamos em frente. Aí ele vai começar a descrever o Olimpo, né? Em luzentes assentos machetados de ouro e perlas mais baixo estavam os outros deuses todos assentados, como a razão e a ordem consertavam. Precedem os antigos mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam, quando Júpiter, alto, assim dizendo, com tom de voz, começa grave e horrendo. Quer dizer, então ele, né, isso aqui a gente passa imaginando como é que era, esses assentos, né, ornados de ouro e de pérolas, né? Ó, ele escreveu pérolas, né? Isso aqui é uma figura de linguagem que ele usa. Ele engole uma letra para poder o som ficar melhor no verso, para poder dar a quantidade de sílabas, né? Se eu não me engano, chama-se elipse, o nome dessa figura, não interessa. O que interessa é que o som fica bonito. Douro e pérolas mais baixo estavam, né? Então, se ele fosse de ouro e de pérolas, o verso ia ficar muito comprido e ia ficar desarmônico, né? E aqui ele está dizendo que tinha hierarquia, né? Como tudo, né? Ele estava dizendo aqui que desde os gregos e todas as sociedades humanas que deram certo, tem que haver uma ordem, uma hierarquia, tem que ter os maiores, os menores, os que mandam, os que obedecem. E uns mandam sobre certos aspectos e outros mandam sobre outros aspectos. A gente vai ver que essa forma de pensamento não tinha assim. O Zeus era o chefe principal, o Júpiter, mas ele não mandava em tudo. Tinha coisas que ele podia fazer, tinha coisas que ele não podia. Então, assim, uns mandam mais do que outros sobre certos aspectos e outros mandam mais sobre outros aspectos. Então, assim, nada mais é do que mostrar como é que funciona a harmonia mesmo de qualquer sociedade humana, né? E Júpiter alto, esse alto aqui, como a gente sempre vem falando, né, que a raiz da maior parte das palavras aqui vem do latim, que estava muito próximo. O Camões não estudou português, né? Ele fundou o português, basicamente. E alto, em latim, quer dizer profundo. Pode ser para cima ou para baixo, certo? Então, muitas vezes vai dizer o alto mar, é o mar profundo, né? Os altos mares, né? Então, assim, Júpiter, alto maior, não é que ele é alto em estatura, né? Quando Júpiter alto, assim dizendo, com um tom de voz, começa grave e horrendo, quer dizer, ele fala de forma potente, né? Com todos os deuses que estão ali, né? E aí ele começa a dizer, né? Eternos moradores do luzente, estelífero, polo... Opa, passou. Eternos moradores do luzente, estelífero, polo e claro assento, se do grande valor da forte gente de luso não perdeis o pensamento, deveis de ter sabido claramente como é dos fados grande certo intento, que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos.
Ele já começa dizendo, ó, essa viagem deles aí já estava determinada pelos destinos. Fado é fatum em latim, que é o deus do destino. Pronto. Zeus não manda nos destinos que estão escritos. Os destinos são os deuses mais antigos ainda, que têm uma preeminência sobre esses deuses mais baixos. E ele está dizendo aqui, ó, se vós não perdeis o pensamento do povo luso, da gente lusa, ou seja, dos portugueses, deveis ter sabido claramente como é dos fados, grande e certo intento, ou seja, intenção, que por ela, ou seja, pela forte gente de luso, se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. O que são esses quatro aqui que ele falou? São os quatro grandes impérios que tinham havido até aqui. Desde a época da Bíblia, você vê no livro de Daniel, tá lá, achando o livro de Reis, não sei, da boca do novo, de Daniel mesmo. Ele vai começar aquele sonho lá, né, de Nabucodonosor, que vai ver os quatro, né, aquela estrutura enorme, uma parte de ouro, uma parte de prata, outra parte de bronze, e os pés de ferro e barro, né. Isso aqui mostrava os quatro grandes impérios, as quatro grandes idades que o mundo, que a humanidade teria que passar. Então, assim, veja só o tamanho que Zeus, que Camões, né, através de Zeus, da boca de Zeus, de Júpiter, está dando a esse feito dos portugueses, né? Depois que os portugueses conquistarem essa meta de descobrir o Oriente, se esqueçam tudo que os assírios, os persas, os gregos e os romanos fizeram, porque daqui para frente é outra coisa, né? Já lhe foi, bem o vistes, concedido, um poder tão singelo e tão pequeno, tomar ao muro forte e guarnecido toda a terra que rega o Tejo Ameno, pois contra o castelhano tão temido, sempre alcançou o favor do céu sereno, assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória. O que é que ele está dizendo aqui? Que nesse momento, os portugueses já tinham uma história, né? De quê? De com um poder tão singelo e tão pequeno, ou seja, um país tão pequeno, com tão pouca gente, conseguir tomar do muro forte e guarnecido toda a terra que o Tejo Ameno rega, ou seja, Portugal, que estava dominado pelos mouros muçulmanos, os portugueses tomaram isso aí, e também contra o castelhano, tão temido, que era o rei da Espanha, né? Que era um povo muito mais poderoso, sempre alcançou o favor do céu sereno. Quer dizer, todas as batalhas que Portugal travou contra os espanhóis, eles conseguiram vencer, mesmo com forças militares muito inferiores. Isso aí está fartamente documentado nas crônicas e tudo mais. As batalhas que os portugueses entravam com 5 mil homens, os espanhóis estavam com 30 mil. Né? Por isso que ele diz aqui, né, que contra os castelhanos, ele também sempre alcançou o favor do céu, né, que favorecia as vitórias portuguesas, né? E assim teve os troféus pendentes da vitória. Porque assim, antigamente, quando tinha as guerras, e um exército vencia o outro, se tomavam as armas daquele povo vencido e se penduravam em árvores como troféus. É daí de onde vem essa palavra troféu como um símbolo de vitória, né? E Júpiter continua, né? Deixe, deuses, atrás a fama antiga que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com Viriato na inimiga, guerra romana tanto se afamaram, também deixo a memória que os obriga a grande nome, quando a levantaram, um por seu capitão que peregrino, fingiu na serva espírito divino. Isso aqui está falando da própria origem dos portugueses, né, dos próprios portugueses, esse Viriato, esse cidadão aqui, é um homem nativo daquela região de Portugal, quando ainda ali era dominada por Roma. E os portugueses, os habitantes daquela região, como qualquer povo que é dominado por um povo maior, se rebela e tenta resistir, né? Então aquelas pessoas se juntaram em pequenos exércitos tentando resistir aos romanos. E esse Viriato era o chefe. E ele venceu muitas batalhas, ele só foi vencido quando ele foi traído pelos próprios vamos dizer assim, pelos próprios colegas de seu próprio exército, né? Foram comprados pelo exército romano e o envenenaram, ele morreu e o exército da resistência foi
desbaratado, né? E assim os romanos conseguiram dominar aquela região da Lusitânia, né? E o Júpiter continua no seu discurso, né? E lembremos, ele está falando com aqueles deuses, tentando convencê-los de que a gente tem que fazer alguma coisa para permitir que os destinos se cumpram, ou seja, que os portugueses cheguem ao seu destino, né? Agora vedes bem que, cometendo o duvidoso mar num lenho leve, por vias nunca antes usadas, não temendo, de África e noto a força, a mais se apeve, que havendo tanto que já as partes vendo, onde o dia é comprido e onde é breve, inclina o seu propósito e porfia a ver os berços de onde nasce o dia, né? Quer dizer, agora vedes bem que esses portugueses, cometendo, ou seja, se atrevendo, né, a desbravar o duvidoso mar, quer dizer, duvidoso porque você não sabe o que você vai encontrar, né? Num lenho leve, quer dizer, pequeno naviozinho feito de madeira, né? Lenho quer dizer madeira, né? Não temendo a força de África e Noto. Esse aqui são o nome dos ventos. Os ventos tinham nomes também, eram entidades também nomeadas, né? Então, África é o vento que soprava da África, quer dizer, de sudeste, né? E Noto era o vento sul, que soprava do sul, né? Então, assim, lembremos, eles estavam descendo, né, de Portugal para o sul do planeta, né? Então, o que é que estava resistindo contra eles? Os ventos que sopravam de baixo, né? Porque os barcos eram a vela, só venciam se os ventos fossem favoráveis, né? Então, assim, esse povo português não temeram as forças desses ventos contrários, né? E já tanto se atreve que já estão vendo a parte onde o dia é comprido e onde é breve. Quer dizer, no Equador, os dias têm a mesma duração que as noites, ou seja, 12 horas. Aqui nós temos isso, né? Os dias aqui têm a mesma duração da noite. Mas lá no sul da África, onde eles estavam aqui nesse momento, os dias já eram menores do que as noites, né? Pela inclinação da Terra, e tudo isso eles sabiam pela astronomia. Então ele está dizendo aqui, né, que eles já estão vendo, já viram as partes onde o dia é comprido e onde é breve. E ainda inclinam seu propósito e sua luta, né, porfia, a ver os berços de onde nasce o dia. Quer dizer, eles querem chegar no Oriente, querem chegar na Índia e aonde mais tem essas terras, né? Prometido lhe está o fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tem longos tempos o governo do mar, que vê o sol, que vê do sol a roxa entrada. Nas águas tem passado no inverno, a gente vem perdida e trabalhada. Já parece bem feito que lhe seja moral mostrada a nova terra que deseja. Quer dizer, então assim, é isso que ele está dizendo aqui, né? Que o fado eterno, ou seja, os destinos, não podem ser mudados. Então a alta lei não pode ser quebrada. Então, eles querem ver a parte que vê a roxa entrada do sol. Roxo é vermelho. Em espanhol, o vermelho se diz rojo, né? Então, assim, como eu digo, tem o português não existia ainda, né? Então está se construindo. Então ele dizia a roxa entrada do sol. Por quê? Porque também tem épocas que o céu fica vermelho, né? O sol fica vermelho quando vai nascendo. Então ele está trabalhando as ideias nesse sentido aqui, né? E dizendo, ó, tem a lei eterna que está dizendo que os portugueses têm que conseguir, e a gente não pode mudar essa lei, mas está muito trabalhoso. Eles estão tendo muito trabalho e estão arriscados a perder tudo, né? E ele continua. E porque, como viste, tem passados na viagem tão ásperos perigos, tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos, que sejam determinam agasalhados nesta costa africana como amigos, e tendo guarnecida a laça frota, tornarão a seguir a longa rota, né? Então ele está dizendo aqui, ele está determinando, o Júpiter, o Deus máximo, está dizendo, ó, com tudo isso que eu estou dizendo, a história deles e tudo mais, eu determino que eles sejam agasalhados na costa africana, quer dizer, que eles sejam recebidos em algum lugar, desses lugares que eles estão parando aí, para que eles sejam agasalhados, ou seja, se recuperem, né? Sejam guarnecidos, laça é cansado, né? Seja guarnecida a laça frota, quer dizer, que a tropa cansada, os barcos quebrados, as velas rasgadas, sejam recuperadas, se abasteçam de comida, de água potável e assim por diante, né? Para que tornem a seguir a longa rota, né? E aí entra outro personagem
que vai ser muito importante nessa obra toda, né? Que é o Baco. Baco é o deus do vinho, que em grego ele tem o nome de Dionísio, Dionísios, né? Então, sempre aquela oposição. A gente vai ver aqui que o Baco vai ser sempre uma força opositora aos portugueses e a Vênus vai ser sempre uma força de auxílio, de favorecimento. Que a gente vai ver a Vênus aqui a pouco adiante. E nada mais típico, né, como a nossa vida mesmo, né? Assim, o Baco representa o quê? O vinho, a alegria, a bebida, a farra, os alimentos em abundância, e o conforto, e querer fazer festa, isso e aquilo outro, né? Existiam as festas que chamavam as orgias de Dionísio, ou as festas bacanais, que eram em honra a Baco, né? E só por esse nome a gente já evoca aquela imagem, né? De licenciosidade, de libertinagem sexual e de comida, de bebidas. A gente sabe que os romanos tinham uma coisa lá dentro dos lugares que eles faziam as festas e os banquetes, um lugar chamado vomitório. O que era isso? Eles enchiam a lata, como diz hoje no popular, né? Enchiam a cabeça de vinho e de comida, e quando não aguentavam mais, iam lá, vizinho, no vomitório, usavam tipo umas penas, um negócio, uma hastezinha para provocar o vômito, vomitavam para voltar e comer mais e beber mais. Quer dizer, nenhum animal faz isso, né? Nesse sentido aí, o homem, quando não segue, né, a nossa razão, a nossa inclinação da nossa natureza, a gente consegue ser pior do que os animais, né? Porque um animal come quando encheu a barriga, ele para de comer, né? A gente não vê o animal comer até morrer, ou ficar vomitando para comer mais, não tem isso, né? E nesse período final de decadência do Império Romano, já existiam essas práticas tão como outras práticas muito moralmente questionáveis, né? E o Baco representa isso na nossa vida. Se a gente deixar o Baco ou Dionísio tomar de conta da nossa vida, ele vai se opor à nossa navegação. Esse é o segundo grau de leitura aqui do nosso poema, né? A gente está vendo aqui a história que aconteceu, os portugueses navegando e Baco se opondo a eles. Mas na nossa vida, se eu estou na minha navegação, no mar duvidoso da vida, e eu deixo o Baco tomar de conta da minha vida, atrás só de conforto, de bebida, de tudo, né? A minha navegação vai afundar, né? Esse é um nível mais profundo de leitura aqui do nosso poema, né? Então, continuemos, né? Estas palavras Júpiter dizia, quando os deuses por ordem respondendo, na sentença um do outro diferia, razões diversas dando e recebendo. O padre Baco ali não consentia no que Júpiter diz, conhecendo que esquecerão seus feitos no Oriente se lá passar a lusitana gente. Pela tradição, a região da Índia teria sido conquistada e civilizada por esse deus Baco, ou Dionísio, né? Então, o que é que ele está dizendo? Ele está pensando aqui, né? Ele está ouvindo o que o Júpiter está dizendo e ele pensando aqui, ó, se esse pessoal chegar lá na Índia, vão se esquecer de mim. E eles vão dominar tudo e eu vou perder, né? Então, o que é isso, né? Júpiter representa a inteligência máxima, a vida conforme a razão, conforme a inteligência. Então, ele está dizendo aqui, se você se deixar conduzir pela sua inteligência, pelos princípios morais e tudo mais, você vai se esquecer do que o Baco prega, né? Então, isso que acontece naturalmente na nossa vida, né? Se você começa a se organizar, se ordenar a sua vida de forma material e de forma espiritual, você vai dando real peso para as coisas, e essas coisas aqui de divertimentos, de festa, de brincadeiras que a gente dá tanto valor na adolescência, quando a nossa razão não está comandando ainda tanto, isso vai diminuindo o peso. E em alguns casos, no caso da vida cristã, de santidade ou de sabedoria máxima, o Baco pode ser até esquecido, né? Os grandes sábios chegam ao ponto de nem querer mais festa, essas coisas, e se deleitam e se comprazem apenas nos bens espirituais que eles querem, sejam de sabedoria ou seja mesmo de vida espiritual, né? Então, a gente sempre tentar buscar esses sentidos mais profundos da leitura, né? E o Baco continua, né? Pensando aqui, né?
Ouvido tinha aos fados que viria uma gente fortíssima de Espanha, pelo mar alto, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dores banha, e com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua ou fosse estranha, altamente lhe dói perder a glória, de que Nisa celebra ainda a memória. Nisa é uma cidade da Índia. Então ele está dizendo aqui que ele ouviu, né, essa história aí dos fados, dos destinos, né, que viria uma gente fortíssima da Espanha. Hispânia é o nome da Península Ibérica. Então, todo aquele conjunto que hoje é Portugal e Espanha era conhecido antigamente como Hispânia. Era uma província romana chamada Hispânia. Por isso que ele diz aqui, viria uma gente fortíssima de Espanha, pelo mar alto, né, a qual sujeitaria toda a Índia, né, tudo quando Dores banha. Dores era uma divindade marítima, ou seja, tudo que o mar tivesse acesso, ou seja, que permitisse a chegada dos portugueses, eles iriam dominar, né? E com essas novas vitórias, ele venceria a fama antiga, ou sua, ou seja, do próprio Baco, ou estranha, estrangeira. Qualquer outra fama de Alexandre o Grande, dos romanos, de quem fosse, iria ser apagada pela chegada dos portugueses, né? Vê que já teve o índio subjugado e nunca lhe tirou fortuna ao caso, por vencedor da Índia ser cantado, de quantos bebem água do Parnaso. Teme agora que seja sepultado seu tão célebre nome em negro vaso, da água do esquecimento se lá chegam os fortes portugueses que naveguem, né? Quer dizer, mais uma vez, né? Mais uma forma de dizer, se os portugueses chegarem ao seu destino, o nome do barco vai ser sepultado no negro vaso da água do esquecimento, né? Existiam os rios mitológicos na época lá dessas mitologias aqui, inclusive até o Dante na Divina Comédia, ele mostra todos esses rios, né? O rio Corsito, o rio Flegetonte, o rio Estige, esse rio Estige, não, o rio Letes, que é o quarto rio, o rio Letes é o rio do esquecimento. É belíssimo essa passagem do purgatório, você vai chegar lá no final. Quando Dante passa pelo inferno, chega o purgatório, para ele poder ter acesso do purgatório ao céu, que é a nossa vida, a nossa busca de cada um, né? Ele tem que ser purificado pelo fogo, ele passa numa chama de fogo e depois ele se banha no rio Letes, que é o rio do esquecimento. Ele se purifica das suas más ações, dos seus pecados no fogo e mergulha no rio para ele esquecer essas más ações, já que ele já tinha sido purificado. Para quê? Para não ter o remorso tão nocivo à nossa vida espiritual e vida social, né? Se a gente não perdoa uma pessoa que nos fez um mal e continua remordendo aquilo ali com remorso e pensamento de vingança, de retribuição, aquilo ali não nos deixa purificar e acessar as áreas mais excelsas e elevadas a que nós estamos destinados, né? E o Dante fez isso na Divina Comédia de forma poética tão bela, e aqui o Camões também está falando, né? Só que ele está falando aqui só de um ponto de vista negativo, né? Porque o rio Letes só apaga as memórias ruins, né? Quer dizer, então aqui a gente pode até interpretar que Baco só fez coisa ruim, porque ele está dizendo que o nome dele vai ser apagado nas águas negras do rio, né, do esquecimento, entendeu? Então, quer dizer, não vai ficar nada de bom. Então, quer dizer que ele só estimula coisa ruim, né? Então, sempre interessante essas reflexões. E agora entra a deusa Vênus, né? Vênus, ela em grego, ela é a Afrodite, que é a deusa do amor erótico, né? O amor conjugal entre homem e mulher, certo? Então, Baco deu as suas razões, né? Apesar dele não ter falado, ele ficou só maquinando, né? Como é próprio de quem quer fazer algo sorrateiramente, não falar, né? Fica só imaginando. E Vênus, né, tá aqui, sustentava contra ele, Vênus bela, afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela da antiga tão amada sua romana, nos fortes corações, na grande estrela, que mostrava na terra tingitana, e na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crede a latina, né? Então ele está dizendo aqui por que é que Vênus era a favor dos portugueses. Sustentava contra ele, contra Baco, a Vênus bela, que era a mais bela de todas as deusas, né? Por todas as qualidades que via nela, nessa gente lusitana. Qualidades parecidas com a sua gente romana antiga, que Vênus é uma das deusas que mais favorece os romanos.
nos fortes corações, ou seja, na coragem dos portugueses, né, de enfrentar essas batalhas, essas viagens, e na grande estrela. A estrela simbolizava um destino luminoso, né, um destino alto, elevado, positivo. Essa estrela que eles mostraram na terra de Tingitana. Tingitana quer dizer Tanger. É uma cidade no norte da África que os portugueses haviam conquistado poucas décadas antes, às custas de muitas guerras e dificuldades. Então, as primeiras navegações em Portugal já começaram, essas grandes navegações, eles começaram a desenvolver a arte náutica e a conquistar territórios ali perto. E os primeiros que eles conquistaram foram as ilhas no Oceano Atlântico, Ilha da Madeira, Ilha do Cabo Verde, assim por diante, e alguns territórios no norte da África, como Ceuta, que é uma cidade, foi a primeira conquista mais preeminente deles, e essa cidade Tanger, que do latim também derivado ficaria Tingitano, né? Por isso que ele diz aqui, a grande estrela que mostraram na terra Tingitano, quer dizer, uma batalha tão difícil que eles tinham tudo para perder e eles conseguiram ganhar. E na língua desta gente lusitana, a Vênus vê que com pouca corrupção ela vê que é a latina, quer dizer, a língua que Camões está criando aqui nesse determinado momento é muito parecida com o latim, que é a língua dos romanos, seus filhos tão caros, filhos de Vênus. Né? Então, por essas causas, a Vênus favorecia e tentava, nesse concílio, debater, né, tudo por uma batalha de palavras, como um parlamento mesmo, né, mostrando a estrutura de que as decisões importantes devem ser feitas através do diálogo, né, e através das razões, né, de você explicar, tentar convencer o outro das suas ideias, né? É isso que é a arte retórica. Ou seja, aqui, além da arte literária mais primitiva que Camões está desenvolvendo, ele mostra alto desconhecimento de retórica, que é as formas argumentativas de discurso, enfim. Né? Então, assim, a Vênus continua sua defesa, né? E ela diz, né? Ele diz, o poeta, estas causas moviam Citereia é a própria Vênus, que ela era cultuada numa cidade chamada Citera, por isso que chamaram de Citereia. Estas causas moviam Citereia e mais, porque das parcas claro entende que há de ser celebrada a clara deia onde a gente belígera se estende. Assim que um pela infâmia que a receia e o outro pelas honras que pretende, debatem na porfia permanecem, a qualquer que seus amigos favorecem. Aqui já é um pouco mais complicado, né? Então, assim, ela fala aqui das parcas. As parcas eram deusas gregas, romanas, na verdade, que elas eram três. Elas eram três, que eram responsáveis por toda a nossa vida. Então existiam três parcas. Era Cloto, Láquesis e... a terceira eu vou lembrar. Enfim, uma tecia o fio da vida, né? Então cada um de nós tínhamos o nosso fio da nossa vida tecido por uma dessas partes. E ela fiava a nossa vida, começava a fazer a linha da nossa vida. A outra enrolava no fuso, né? No fuso da vida. Né? Então você vai fazendo as suas atitudes na sua vida e a sua vida vai se acumulando ali. A nossa vida não são pontos atomizados e separados. Nossa vida é um fio só. Nossa biografia está ligada desde o nosso primeiro dia lá. Então, essa segunda entidade ia enrolando o fio da nossa vida. Até que um belo dia vinha a terceira que cortava esse fio da vida, que era o momento da nossa morte, né? Então ele está dizendo aqui que a Vênus entendia que das parcas há de ser celebrada a clara deia, onde a gente belígera se estende. Quer dizer, a gente belígera é a gente da guerra, os portugueses, né? Que ela deve ser essa deia, ou seja, deusa, né? É um feminino de Deus, né? Deia, deve ser celebrada antes que o fio da vida da nação portuguesa seja cortado, né? Assim, um pela infâmia, quer dizer, o barco com medo da infâmia, do seu esquecimento e da perda da sua fama, né? E a outra, né, que é a Vênus, pelas honras que pretende, quer dizer, ela quer que os portugueses conquistem mais territórios. Por quê? Porque onde eles conquistarem, eles vão, pela sua superioridade civilizacional e
espiritual e com a fé cristã, eles vão superar aqueles povos bárbaros, os índios, os indianos, os mauritanos, os muçulmanos, e vão cultuar as deidades superiores. No caso, ela se propõe a isso, né? Então, ela está mostrando isso aqui, é uma questão retórica. Não, um está querendo vencer a discussão porque está com medo de ser esquecido. E eu estou querendo vencer porque eu quero elevar aquelas regiões onde os portugueses vão chegar. A gente nota, assim, patente, né, a diferença de argumentos, né? Um argumento muito baixo e o outro muito elevado, né? Então, isso tudo são ferramentas retóricas trabalhadas pelo Camões aqui, né? A qualquer um dos seus amigos favorece, ou seja, o Baco vai favorecer os seus amigos, ou seja, os inimigos dos portugueses, né? E a Vênus vai favorecer os seus diletos portugueses, né? Acho muito legal essa história, porque ela mostra a confusão que estava esse conselho, né? Então ele diz aqui, né? Qual austro fero bóreas da espessura, de silvestre arvoredo abastecida, rompendo os ramos vão da mata escura com ímpeto e braveza desmedida. Brama toda a montanha, o som murmura, rompem-se as folhas, ferve a serra erguida, tal andava o tumulto levantado entre os deuses no Olimpo consagrado. Interessante, ó. Austro ou bóreas também são outros ventos. O austro é o vento sul, e o Bóreas é o vento norte. Por isso que hoje a gente tem aquele fenômeno de luzes lá no hemisfério norte, chama aurora boreal, não é? Aqueles luzes coloridas no céu, vem desse nome, desse deus do norte, que era o provocador dos ventos norte, que era o Bóreas, né? Então, assim, ó, ele está dizendo aqui, ó, o tumulto levantado entre os deuses estava tal qual um silvestre arvoredo, ou seja, a gente imagina o que ele está querendo dizer, né? Uma montanha, brama toda a montanha. Quer dizer, tem uma montanha cheia de árvores, né? E os dois ventos, imagina, um em oposição ao outro, né? Quer dizer, um vento bate de um lado, outro vento bate do outro, rompendo os ramos vão da mata escura, brama toda a montanha, o som murmura, rompem-se as folhas, ferve a serra erguida. Todos esses sons que ele usa aqui, o F, o R aspirado, não o R o R vibrado, né, que a gente tem o vibrar. Ele não usa esse R, ele usa o R de rompem-se as folhas, ferve a serra erguida. Isso não é por acaso, certo? Isso aqui ele está querendo mostrar a força dos ventos, certo? Isso chama aliterações, ou seja, figuras de linguagem que eles repetem consoantes que trazem à nossa mente aquela situação ali, né? Em outros lugares ele vai mostrar uma tempestade marítima e num episódio muito famoso, o Gigante Adamastor, que ele vai dizer assim, bramindo negro mar de longe brado, como se desse em vão num grande rochedo. Aí, bramindo negro, aí já é outra coisa. Já é o mar batendo nas rochas. É diferente, rompem-se as folhas, ferve a serra, né? A gente falta até o ar. Se não respirar direito, não consegue nem ler esse verso todo, né? Então, isso aqui está mostrando como estava a confusão desses deuses sem tomar uma decisão, né? E aí entra um terceiro personagem, né? Que é o Marte. Marte é o deus da guerra, aquele que eu comentei no início, né? Mas Marte, que da deusa sustentava entre todos a partes em porfia, ou porque o amor antigo obrigava, ou porque a gente forte o merecia, dentre os deuses em pé se levantava, merencório no gesto parecia, o forte escudo ao colo pendurado, deitando para trás, medonho e irado. Quer dizer, esse camarada aqui estava calado, né? O deus da guerra, da violência. E nessa hora ele se levanta. Está terminando essa nossa parte aqui que eu me propus a. Ele se levanta e vai defender a parte da Vênus. Por quê? Porque o amor antigo o obrigava. Porque ele amava essa deusa. Na história da mitologia, ele teve relações amorosas com ela.
ou por isso, ou porque a gente forte merecia. Quer dizer, como ele é o Deus da guerra, e ele via que aquele povo era um povo forte na guerra, então ele tinha que favorecer. Ele não favorecia a povos fracos e medrosos e não afeitos à guerra, né? Melancólico no gesto, quer dizer, melancólico é melancólico, é sério, né? Se levanta sério para falar o que ele vinha dizer, né? A viseira do elmo de diamante, a levantando um pouco, muito seguro, por dar seu parecer, se pôs diante de Júpiter, armado forte e duro, e dando uma pancada penetrante com o ponto do bastão no solo puro, o céu tremeu e Apolo de Torvado um pouco a luz perdeu como enfiado. Quer dizer, ele se levantou, ficou na frente do Deus máximo, que é o Júpiter, bateu essa lança dele no chão tão forte que o céu tremeu e Apolo, que é o Sol, Deus Sol, de Torvado ficou perturbado com a pancada e perdeu um pouco a luz, porque ficou meio amedrontado, né, da pancada que foi tão grande. E aí ele vai falar, né? E disse assim: ó Padre, a cujo império tudo aquilo obedece que criaste, se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obra tanto amaste, não queres que padeçam vitupério, como há já tanto tempo que ordenaste, não ouças mais, pois é juiz de direito, razões de quem parece que é suspeito. Ele está dizendo que, ó, o Senhor já tinha determinado que eles iam conseguir, não ouça mais as razões de quem parece que é suspeito. Por quê? Porque o barco está dando suas razões ali, mas são razões inferiores, razões subreptícias, né? Querendo só não ser esquecido, manter as suas glórias, né? E o Senhor, que é um juiz de direito, não pode ouvir esse tipo de argumentação, né? Então está mostrando isso. A gente também, né, sempre desce, né? Quando a gente tiver nesses nossos dilemas morais, né? A gente deve saber usar o nosso juízo, ou seja, o nosso juiz interior, a nossa consciência, e não dar ouvido a quem parece que é suspeito, né? Então a gente tem que saber discernir, por prudência, quais razões a gente deve ou não acatar, né? Que se aqui a razão se não mostrasse vencida do temor demasiado, bem fora que aqui Baco sustentasse, pois de luso vem seu cão privado. Mas esta tensão sua agora passa, porque enfim vem de estômago danado, que nunca tirará da inveja o bem que outro merece e o céu deseja. Isso é muito bonito, né? Então, assim, ele está dizendo que o próprio Baco era para defender os portugueses. Por quê? Porque o Luso, que é esse personagem mitológico, é companheiro de Baco, amigo dele, e favorece os portugueses, né? Então, o Baco está se opondo a alguém que é seu companheiro de longa data, quer dizer, um traidor. Além de um Deus que favorece as coisas mais baixas no ser humano, ele ainda está traindo um seu grande amigo de longa data, né? Quer dizer, o Baco personifica aqui tudo de ruim que acontece na vida de todos nós. Todos nós estamos sujeitos aos Bacos aí da vida, né? Na nossa caminhada, né? E ele diz aqui, ó, que é outra frase sabedoriana, que nunca tirará a alheia inveja o bem que outro merece e o céu deseja. Ó. Você pode dar todo argumento que for, mas se contra um invejoso, o bem que o outro merece, ou que o céu deseja, ou seja, uma sorte que a pessoa tem, por mais que aquela pessoa se dê bem, isso nunca vai apagar a inveja, né, do invejoso que está ali ao lado. Pelo contrário, vai inflamar aquela inveja. Então o que é que ele está dizendo aqui? Ó, senhor juiz, Júpiter, não ouça mais esses argumentos inferiores aqui, porque tanto mais você der ouvido a ele, mais vai inflamar a inveja. E quando der tudo certo esses portugueses, aí que ele vai ficar invejoso mesmo. Então, vamos encerrar essa história. O senhor já disse que vai ser assim? Então acaba a história, para de ouvir esse cidadão aí e vamos em frente, né? E aí termina a reunião, né? Com essa última fala do Marte, né? E tu, padre de grande fortaleza, da determinação que tens tomado, não torne por detrás, pois é fraqueza desistir-se da coisa começada. Mercúrio, pois, excede ligeireza ao vento leve e a seta bem talhada, lhe vai mostrar a terra onde se informe da Índia e onde a gente se reforma. Quer dizer, ele já tomou, foi à frente aqui, né? Ele dá uma levantada no ânimo aqui do Júpiter, que estava já em dúvida, né? Que é outra ferramenta retórica, né?
você mostra os argumentos racionais, você rebaixa os argumentos inferiores. Olha, isso aqui está só falando besteira. Isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem. Você rebaixa que é inferior e dá uma ajulada no chefe, né? De lei, né? Para não, né? Para poder o cara também ter uma. Então ele diz aqui: tu, padre, de grande fortaleza, da determinação que tem chamada, não torne por detrás, pois é fraqueza, desistir se a coisa começar, né? Então ele faz esse jogo, ó, de oposição, chama quiásimas. É outra figura de linguagem, que é a oposição de palavras com sentidos opostos. Ele diz aqui, ó: tu, padre de grande fortaleza, não tornes por detrás, pois é fraqueza, né? Fortaleza e fraqueza. Ele tá, não, o senhor é forte, mas se fizer isso aqui, vai ser fraco. Então, você fica gerando aquelas reações no seu interlocutor, né? Aí ele já fala com Mercúrio, que é o deus lá mensageiro, né? Mercúrio excede, pois, em ligeireza, ao vento leve e a seta bem talhada. A seta é a flecha, né? Então, vá rápido, mostrar aos portugueses onde ele se informe como é que ele vai chegar na Índia e onde a gente se reforma. Se reformar no sentido de se reabastecer, de se consertar os barcos danificados pela viagem. A gente vai ver em seguida, no momento posterior, que nesse ponto aqui a viagem já durava quase um ano. Quase um ano já. Um ano no meio do mar. Então, muitas batalhas já tinham sido travadas e tempestades e tudo mais. Então, ele está dizendo: Mercúrio, vá logo lá, mande uma mensagem para esse povo, para eles saberem onde é que eles vão poder parar, se reabastecer, para continuar a viagem. Como isto disse, o Padre Poderoso, a cabeça inclinando, consentiu, no que disse Magorte valeroso e néctar sobre todos esparzidos. Pelo caminho lácteo glorioso, logo cada um dos deuses se partiu, fazendo seus reais acatamentos para os determinados aposentos. Quer dizer, nisso, quando terminou essa fala aí do Marte, o juiz nem falou mais. Só fez inclinar a cabeça, consentiu no que disse Magorte. Magorte é outro nome antigo de Marte. Magorte valeroso, ou seja, o grande Marte, né? Esparziu o néctar sobre todos. Quer dizer, na mitologia, os deuses tinham dois alimentos, que eram o néctar e a ambrosia, que eram como se fossem substâncias pelas quais eles se alimentavam e se deleitavam, como bebidas que davam alegria, etc. Né? Então, para despedir todo mundo, né, ele faz a determinação que está tudo certo, dá aquela um bom lanche ali, um agrado para os que estavam ali, né? E pelo caminho lácteo glorioso, cada um dos deuses se partiu, ou seja, cada um voltou para o seu caminho, que é a Via Láctea, né? O caminho lácteo. Via em latim é caminho, né? Via é caminho. Via Láctea, caminho lácteo, que é a galáxia da Via Láctea, né? Galáxia é a mesma coisa. Galáxia do grego Galactos, que é leite. Que essa Via Láctea, essa constelação, teria surgido de um esguicho da mama da deusa Hera, ou Juno, que foi dar de mamar a uma criança chamada Hércules, que é outro deus que a gente conhece, os trabalhos de Hércules, aquele semideus muito forte. E quando ela foi dar de mamar, é uma história interessante também, de outro momento a gente pode comentar, mas o fato é que ela foi enganada e persuadida a dar de mamar a esse bebê, e ele era muito forte, ele mordeu a mama dela com tanta força, ela sentiu uma dor tremenda, e arrancou o menino do seio dela, e o seio dela esguichou o leite, e esse leite formou a Via Láctea, que é o caminho por onde os deuses trafegavam pelos céus, indo e voltando. Né? Então, assim, são formas muito bonitas, né, de se contar histórias e de se explicar os mistérios insondáveis dos céus, né, que até hoje a turma tenta quebrar a cabeça, mas está bem devagar ainda o negócio, né? Logo, cada um dos deuses se partiu, fazendo seus reais acantamentos para seus determinados aposentos. Então, cada um volta para aqueles 7 céus, de onde eles tinham vindo, né? Os 7 céus, né, nessa época, a astronomia dizia que a Terra era o centro do universo, né? E ao redor da Terra giravam 7 céus. O céu da Lua era o primeiro, o céu de Mercúrio era o segundo,
o céu de Marte era terceiro, o céu do Sol era quarto, Vênus, Júpiter e Saturno. 7 céus. E eles giravam em torno de nós, da Terra. E em altíssima velocidade. E o barulho, o som dessas esferas celestes girando e se atritando umas com as outras, esse som, essa música harmoniosa era captada apenas pelos poetas que eram capazes de fazer esses textos tão belos. Então, assim, a inspiração, uma das fontes das inspirações dos poetas antigos era atribuída ao som dos movimentos das esferas celestes que produziam esses sons perfeitamente harmoniosos e eram capazes de dizer aquilo que a gente não é capaz de dizer, né? Com as palavras simples do nosso dia a dia. Então, e nisso o episódio aqui do Conselho dos Deuses se encerra, cada um volta no seu canto, e agora aí a história começa mesmo, para valer, né? Que até agora foi só, né, introdução e tudo, e a gente não começa essa história, como é que é, e aí começa, né? Que a gente não vai continuar hoje, porque o tempo já tá estourado, mas só para a gente ter uma ideia, né? Enquanto isto se passa na formosa casa eterna do Olimpo Onipotente, cortava o mar a gente belicosa, já lá da banda do Austro e do Oriente, entre a costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço e o sol ardente, queimava então os deuses que Tifeu com temor grande em peixe se converteu. Então aqui eles já tinham passado pelo Cabo das Tormentas, no sul da África, e estavam ali, se a gente lembrar do mapa, a gente vai lembrar que ao lado direito, ou seja, oriental da África, tem uma ilha chamada Madagascar, hoje, que era conhecida como Ilha de São Lourenço nessa época. E eles já estavam ali. E eles vão passar por uma série de cidades que já eram habitadas pelos negros africanos, né? Que eles chamam aqui, ó, de as pessoas que o sol ardente queimava, da costa etiópica. Porque, assim, a parte da África Sul, ou seja, subsaariana, a parte do deserto do Saara, que não era conhecida pelos europeus nessa época, porque eles nunca tinham passado, eles só conheciam o norte da África, ali, Egito, Mauritânia, Tunísia, que era onde eles tinham acesso pelo mar, né? E essa região que era separada pelo deserto do Saara, ou seja, a parte sul da África, toda ela era chamada por Etiópia, que era a África Negra, é onde tem os negros mesmo. Porque no norte da África são morenos, né? Inclusive essa palavra moreno vem do termo Mauro, ou Mouro, que é dos mauritanos, né? Então eles não tinham pele negra mesmo, né? Tem aquela pele morena. E no sul não, é onde tem mesmo os negros africanos mesmo, né? Então, ele está dizendo aqui que nessa hora os portugueses já estavam no sul da África. E aí vai ter muitas aventuras e batalhas, e é onde termina o canto primeiro, com essa dificuldade da conquista que eles, de conseguir um lugar para eles se reabastecerem e se recuperarem, porque aqui eles já estão com fome, já estão tomando água contaminada, né, podre, já estão comendo alimentos corrompidos, já estão doentes, né, com aquelas doenças causadas pela falta de vitaminas, né, o escorbuto e várias outras doenças que eles vieram a conhecer que não existia essas doenças, só com essas viagens prolongadas foram surgindo essas doenças, né? E eles precisavam urgentemente desse lugar para se reabastecer e se recuperar. Senão eles iam todos morrer de inanição e de doenças mesmo, né? E aí vai desenrolar a história. E eu acho que a gente encerra por aqui, né? Já estão com 1h30 já, e vai mudar muito o assunto, aí a coisa vai ficar mais complicada. Então a gente tenta, se for o caso, tenta continuar no segundo momento. Foi. Nessa visão cosmológica que eles tinham, né? Essas civilizações cosmológicas se chamavam, que era o quê? Eles sempre achavam que tudo que acontecia aqui era por algum capricho de algum deus lá em cima, né? Quando tinha um terremoto, é porque algum deus estava com confusão. Quando tinha uma tempestade, era outro deus que estava com confusão. E o Camões trouxe isso, apesar do Camões ter uma mentalidade cristã, né, católica, e a gente vai ver isso muito fortemente no decorrer do poema. Ele traz essas visões dessas civilizações cosmológicas para enriquecer e embelezar o poema, né?